Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar o seu valor. Eu fui da pena, fui pedir a padroeira para me ajudar. E se eu perguntasse para você qual a característica principal de um líder norte-americano? E se eu te peço para você me trazer qual o traço que mais chama a sua atenção numa liderança japonesa? Ou como se parece um líder alemão, um africano? É claro que eu e você temos características principais sobre cada uma dessas nacionalidades. Mas o mesmo não acontece quando nós perguntamos qual é a característica principal de um líder brasileiro. E por que isso não acontece? Basicamente é porque eu e você, como líderes brasileiros, ainda não temos uma assinatura muito clara. Um alemão, rigidez, o japonês, a disciplina, o africano, a espontaneidade, o norte-americano, a criatividade e a capacidade de execução. Mas e o brasileiro nessa história? Qual o nosso trato principal? Isso acontece basicamente porque nós não temos uma assinatura clara. E nesse curso que você está prestes a entrar, nós vamos tratar sobre isso, sobre como elevar a sua barra de liderança através da sua identidade e da sua assinatura. Esse é um primeiro módulo que eu te convido a vir, prestar atenção, compartilhar com seus amigos, porque a partir de hoje você faz parte da liderança brasileira. Nós vamos criar uma assinatura, uma marca para esse país que tem tudo para ser o melhor país do mundo. Um grande abraço, seu amigo Bruno de Almeida. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar o seu valor. Muito bem, meu amigo, você está entrando agora numa série de Open Class sobre liderança brasileira. Por que a nossa liderança é a liderança do futuro? Preste atenção. Os maiores problemas que o mundo vem enfrentando hoje, imigração, multiculturalidade, capacidade de dificuldade em adaptação, de aceitar o diferente, nós já temos isso há 500 anos. Vamos lá. Próxima é a lei do chão firme. Vamos lá. Lei do chão firme. Confiança é a base da liderança. Essa aqui eu quero falar sobre a cola, a fundação, as bases de uma liderança. A gente já viu que liderança basicamente é a capacidade de influência, ou seja, a capacidade de se relacionar em excelência, mais adicionando valor do que dando. Muitas das lideranças não subsistem, muitos relacionamentos de liderança duram 6 meses, 1 ano ou no máximo 3 anos. Por quê? Porque ao longo do relacionamento, a balança comercial do relacionamento está em desigualdade. Ou seja, se extrai muito mais do que se adiciona. E você não consegue, nem eu, nem ninguém consegue ficar bastante tempo com alguém que simplesmente subtrai, exige, demanda mais do que entrega. Nós não somos desse tipo. Mas nessa lei aqui a gente vai falar sobre a base da liderança, que é o que nós chamamos de princípio do chão firme. Ou seja, confiança. Nem eu, nem nenhuma dessas pessoas que estão aqui comigo, nem você, nem seus amigos conseguem se relacionar com alguém que não confia. Nenhum de nós entregamos um tempo, um cargo, ou colocamos o nosso coração em alguém que nós não confiamos. É claro que ninguém é perfeito, mas o nosso relacionamento existe uma chave maravilhosa de manutenção, que é simplesmente o perdão, o arrependimento. Todos nós erramos. Quando erramos, nós começamos a perder um pouco da confiança daquelas pessoas. Quando você não tem um relacionamento sincero e honesto com essa pessoa, chegar para ela e pedir perdão por alguma coisa que você tenha feito ou exagerado, a sua base, ou seja, a confiança dela em você, começa a diminuir e isso vai ruindo toda a sua liderança. Eu e você já vivemos isso, seja em relacionamentos emocionais, amorosos ou profissionais. Todos nós não permitimos que a outra pessoa nos lidere mais simplesmente porque perdemos a confiança nela. Basicamente isso. As pessoas fizeram um teste esses dias. Eu gosto muito de falar sobre testes, você já deve ter reparado. Esse aqui você vai amar também. Eles pegaram ratinhos, esses ratinhos de laboratório que sofrem todos os testes que eles têm, que a gente inventa, e eles fizeram o segundo teste, o seguinte teste com esse ratinho. Eles colocaram o pobre coitado num tanque cheio de água, tudo escuro, e botaram o coitado do ratinho para nadar, sem nenhum ponto de apoio. O que aconteceu?
O ratinho sobreviveu durante 48 horas. Botaram o ratinho no tanque, sem nenhum ponto de apoio, tudo escuro pro coitado do ratinho. Ele viveu 48 horas. Pegaram um segundo, outro pobre coitado de um ratinho, para continuar o tal teste. Fizeram a mesma coisa. Nenhum ponto de luz, colocaram o ratinho sem nenhum ponto de apoio para nadar. O ratinho nadou, e quando estava chegando nas 48 horas, lutando pela vida para não morrer afogado, eles gentilmente tiraram o ratinho, colocaram o ratinho em terra firme, secaram o ratinho, deram comida para o ratinho e logo em seguida jogaram o ratinho na água de novo. E o que aconteceu com esse ratinho que passou por esse, talvez 10 minutos de experiência diferente do outro ratinho? É que ao invés do ratinho ficar 48 horas nadando, o ratinho ficou surpreendentes mais de 100 horas nadando para não morrer. Você percebe a diferença entre 48 horas e mais de 100 horas, com um único intervalo no meio? O que chamou a atenção dos cientistas foi a conclusão que eles chegaram. Qual foi a conclusão que eles chegaram? Que o simples fato deles tirarem o ratinho no momento que ele estava quase para morrer, como o outro, secar o ratinho, colocar ele em terra firme, deu algo que eu chamo, e os cientistas chamam, e todo mundo precisa para viver, que é esperança. Confiança é como crédito no bolso de um líder. Toda vez que você toma uma boa decisão em sua liderança, você ganha mais crédito, ou mais moedas. Toda vez que você falha, você perde um pouco do seu crédito ou das suas moedas. Todos os líderes têm um número certo de crédito ou moedas quando eles começam numa posição de liderança. Quando suas moedas, seu crédito ou seu troco acaba, a sua liderança também acaba. Nessa lei do chão firme, eu e você precisamos entender que existem lideranças que elas são como se fossem fast food, elas são rápidas, elas têm uma ascensão meteórica, mas elas não têm um processo, ou seja, elas não duram. E por que elas não duram? Porque elas foram construídas em base na capacidade do carisma, ou na capacidade de relacionamentos interpessoais superficiais. Mas você precisa entender que o carisma pode até abrir portas para você, mas é o seu caráter que vai manter essa porta aberta e você lá dentro. Por quê? Liderança é o chão firme. Todo líder precisa, mais do que impressionar alguém, dar condições para essa pessoa acreditar nela. A sua liderança está por um fio. E que fio é esse? A confiança que a pessoa que está com você deposita em você. E ela não deposita uma confiança em você por causa dos seus talentos, mas sim por causa do seu caráter. Para construir confiança, o líder precisa demonstrar competência, empatia, caráter, consistência e disciplina. Talvez de todas essas frases que nós temos aí, consistência seja algo que está mais em falta. Quantos de nós conhecemos aquele líder ou aquela pessoa em posição de influência, talvez você, que talvez tenha empatia, ou seja, se coloca no lugar do outro. Talvez tenha caráter, talvez tenha disciplina, tanto questões de horário quanto questão de métrica e de entrega de resultados. Mas existe algo aqui que precisa ser muito colocado debaixo da nossa atenção, que é o que nós chamamos de consistência. Ou seja, você é o que você é não por uma semana, você é o que você é durante anos. E isso significa que apesar das suas dificuldades e altos e baixos, você não é uma pessoa que pode contar com você na segunda, mas não pode contar com você na terça. Por quê? Por questões de temperamento ou emocionais ou circunstâncias externas da vida. Eu e você precisamos entender que o nosso nível de liderança passa pela consistência. Nós entregamos o que nós entregamos mês após mês, temporada após temporada, porque nós temos um compromisso com a nossa imagem, com a nossa marca, com um bom nome. A tradição judaico-cristã já diz isso há muito tempo. E o que ela diz? O bom nome vale mais do que muitos tesouros. Você precisa desenvolver a consistência.
A consistência adiciona valor na base da sua liderança. Tem um chão firme na base da sua liderança, que é o quê? A confiança que as pessoas colocam em você. Não a confiança de que você é infalível, mas a confiança de que você vai entregar o que você prometeu dentro dos seus princípios e dentro da sua ética. Ok, meu amigo, minha amiga, esse foi o início do módulo básico sobre liderança brasileira. Nós acreditamos que a liderança brasileira é a liderança do futuro e nesse módulo básico, ou seja, a primeira parte dessa liderança brasileira, como desenvolver a nossa assinatura, nós estamos falando sobre coisas básicas. A lei da tampa, a lei da influência, a lei do flow, a lei do chão firme, da confiança e por aí vai. Coisas que são básicas, mas são de extrema e vital importância. Se você quiser continuar assistindo e ficar sabendo como desenvolver o que foi falado hoje, assine o nosso canal no YouTube ou nos acompanhe no Instagram ou no Facebook, sempre como Bruno Equipar Inspirar ou Equipar Inspirar, ou nos mande uma mensagem via e-mail, enfim. Fique à vontade. Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo. Um grande abraço do seu amigo Bruno de Almeida. Don't give me up, 'cause I'm going down. Won't you come and take me higher and try to fight all the trouble that keeps weighing on my mind? When I'm running through the fire, losing sight, you're the only thing that's keeping me alive. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar o seu valor. Eu fui da penha, fui pedir a padroeira para me ajudar. E se eu perguntasse para você qual a característica principal de um líder norte-americano? E se eu te peço para você me trazer qual o traço que mais chama a sua atenção numa liderança japonesa? Ou como se parece um líder alemão, um africano? É claro que eu e você temos características principais sobre cada uma dessas nacionalidades. Mas o mesmo não acontece quando nós perguntamos qual é a característica principal de um líder brasileiro. E por que isso não acontece? Basicamente é porque eu e você, como líderes brasileiros, ainda não temos uma assinatura muito clara. Um alemão, a rigidez, o japonês, a disciplina, o africano, a espontaneidade, o norte-americano, a criatividade e a capacidade de execução. Mas e o brasileiro nessa história? Qual o nosso trato principal? Isso acontece basicamente porque nós não temos uma assinatura clara. E nesse curso que você está prestes a entrar, nós vamos tratar sobre isso, sobre como elevar a sua barra de liderança através da sua identidade e da sua assinatura. Esse é um primeiro módulo que eu te convido a vir, prestar atenção, compartilhar com seus amigos, porque a partir de hoje você faz parte da liderança brasileira e nós vamos criar uma assinatura, uma marca para esse país que tem tudo para ser o melhor país do mundo. Um grande abraço, seu amigo Bruno de Almeida. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar o seu valor.